Bem-vindos de volta ao nosso canal. Este é o nosso 12º vídeo nesse nosso curso de estudo do direito das famílias e direito das sucessões. Na retinha final aqui do livro de família, só agora hoje falaremos sobre união estável e aí posteriormente sobre tutela e curatela e acabou. Aí ingressamos nos estudos no livro do direito das sucessões. Porém, eu vejo como um dos principais pontos de estudo o estudo de hoje, que é o Instituto da União Estável, por causa da sua revogação do artigo 1790 e etc, que nós falaremos bastante no estudo de hoje. Para você que está chegando agora, meu nome é Giovanni Nicolic, eu sou advogado especializado exatamente nessa matéria, professor exatamente nessa matéria, e estou aqui ministrando esse curso com o objetivo de realmente difundir os nossos estudos, enfim, para o aluno de direito, para o bacharel, ou até mesmo para o advogado que está agora ingressando no direito de família e no direito das sucessões, no sentido até de uma responsabilidade maior e um conceito maior no objetivo final de conquistas e de resultados e de proteção aos menores, aos maiores, a tudo o que esses ordenamentos concernem, certo? Então, por favor, difundam esse projeto, compartilhem esse projeto, repassem esse projeto. É totalmente gratuito, continuará sendo, tivemos aí inclusive alguns questionamentos sobre isso, de modo algum. É realmente um projeto aberto para isso, tá bem? Posterior a isso, nós faremos alguns vídeos aí sim, mais específicos, mais aprofundados, sobre matérias como alienação parental, como ação de alimentos, planejamento sucessório, diversas situações aí que aí estarão elencados neste nosso canal, mas com um outro objetivo, mais aprofundado, certo? Curtam aí nosso canal, o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações no sininho para saberem todos os vídeos quando são postados e facilitar o conhecimento de vocês acerca do nosso trabalho. Enfim, vamos ao título 3 da união estável, iniciando pelo artigo 1723 do nosso Código Civil. E aí, para iniciarmos isso, eu quero fazer a leitura de um outro artigo. Eu quero ir um pouco lá na frente, certo? Vamos abrir aí o artigo 1790. O antigo 1790. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. 1. Se concorrer com os filhos comuns. 2. Se concorrer com os descendentes. 3. Se concorrer com os outros parentes. 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança, etc. Está descrevendo sobre o direito sucessório do companheiro, da companheira, do regramento da união estável, o que foi declarado inconstitucional. E revogou-se este artigo. Certo? Então, a partir do momento em que ele é revogado, é como se não tivesse existido. Uma questão muito importante, porque muitas vezes acho que muitas perguntas pertinentes a isso são bastante interessantes. Então significa que revogou esse artigo, então aquele que estava casado antes da revogação do artigo, aquele que estava em união estável antes do artigo, agora está alterado e equiparou ao casamento, mas ele casou ele iniciou ali, ele teve um reconhecimento de união estável antes da revogação. Sim, alterou tudo. A única situação que não vai alterar é se houve ali uma dissolução transitada em julgado, tá? Se teve uma sentença que transitou em julgado acerca de qualquer questão aqui, por exemplo, patrimonial, sobre essa união estável, antes da revogação, essa não tem mais alteração. Não, está no curso ainda, não teve transitado julgado? Não. Então volta e equiparou ao casamento. Certo? Maravilha. Nós temos então agora uma questão muito polêmica a tratar. Inclusive, deixo já de cara a minha opinião, que acho o maior absurdo do mundo ter sido revogado esse artigo. Entendam. Há pensamentos positivos e pensamentos contrários. Eu sou dos pensamentos contrários. Entendo o fundamento da revogação desse artigo. É uma proteção aqui àqueles que viveram e criaram diversas
situações, questão patrimonial, ou o que fosse, aqueles que viviam como se marido fosse, como se casados fossem. E aí não tem uma proteção legal para essas pessoas. Eu entendo perfeitamente e neste ponto eu concordo. Mas eu sou muito mais a favor do direito alemão e de outros, né, conceituais nesse sentido, que é o seguinte: o que seria a união estável? E é importante nós já iniciarmos os estudos já com esses pensamentos, com essa questão mais filosófica, para a gente entender hoje o que traz esse instituto. Antigamente nós não tínhamos, né? Nós tínhamos aí a diferença entre esses dois, né? Então aquele que vivia em união estável e não queria casar, claro, acabei de falar, aqueles que como se casado fossem ou viviam, deveriam ter um direito qualquer, e etc, e acabavam não tendo, mas viveram juntos a vida inteira, um apoiou o outro, eu entendo, e deveria ser regrado de uma outra forma, achar uma outra saída, o que ficaria a união estável como uma opção. Eu pretendo ficar em união estável, eu não pretendo me casar, eu não pretendo, por exemplo, ter a questão de comunicabilidade dos meus bens. Tá? Existem opções. Ah, mas hoje, professor, Giovanni, eu tenho a opção do contrato de namoro. Um contrato de namoro, um namoro qualificado. Tem diversidade de situações, né? Nós falaremos sobre isso, não é bem assim. Não é bem assim. Hoje eu não tenho mais a opção de não me casar. Vamos ler o primeiro artigo da União Estável e começar todas as questões polêmicas desse assunto. 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, que já não deve ser mais lido assim. Entre homem e homem, entre mulher e mulher, ok. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Constituir família, o que é ter filho? De jeito nenhum. Eu sozinho hoje sou considerado núcleo familiar. Então, já afasta essa questão, essa visão mais superficial sobre tem que ter filho. De jeito nenhum, tá bem? De jeito nenhum. Ela é pública, ela é duradoura, ela é contínua. E aí, qual o prazo? Está falando prazo aqui nesse artigo? De jeito nenhum, está falando prazo. Quer ver? Vamos, inclusive, mostrar o que não configuraria a união estável. Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do artigo 6º, no caso de pessoa casada, se achar separada de fato judicialmente. Parágrafo 2. As causas suspensivas do 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Nós estamos falando agora sobre a mesma questão de casamento. O quando é que vai ser válido um casamento ou não. Pode casar a pessoa que já é casada? De jeito nenhum. Tem aquelas situações, ok? Aqui eu vou levantar já uma questão muito polêmica. Concubinato, por exemplo, não configura a união estável. Peraí. João é casado com Maria e tem Josefa de sua amante, aqui um concubinato. Essa Josefa não sabe que ele é casado. Para ela vai configurar a união estável. Tá? Lá na frente de uma questão sucessória, para ela vai regrar como se casada fosse, tendo aqui uma união estável. Ela não sabia. Se ela conseguir comprovar que ela não sabia que ele era casado, configurou uma união estável. E vou até mais à frente em questões mais polêmicas. Se a esposa sabe deste relacionamento e consente sobre este relacionamento, deixa de caracterizar o concubinato. Aqui se transformou numa questão de união estável. Que eu vou deixar como a cereja do bolo para o final do vídeo para trazer essa situação com um exemplo. Ok? Vamos voltar então à caracterização da união estável. Como nós já percebemos aqui, hoje não existe mais uma questão de prazo. O direito português, por exemplo, resolve essa situação com um prazo de 2 anos. O nosso não tem. Então, eu vou trazer aqui um primeiro exemplo muito delicado. João e Maria se conheceram e começaram a ficar juntos, a namorar. Ele conheceu a família dela, ela conheceu a família dele, teve continuidade, moravam juntos? Não. Precisa morar juntos para configurar a união estável? Não.
Ah, então tá bom, mas aí durou isso daqui 3 meses. Pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família, que não é necessariamente morar juntos. Tiveram um enlace, um apoio, companheirismo, uma troca de favores, no sentido de eu te apoio nisso, você me apoia naquilo, vamos fazer isso junto. Constituiu aqui um conceito familiar. 3 meses. Ok? Maravilha. Depois já agora, fazendo um link lá na questão sucessória, sobre agora o regimento. Qual é o regime de bens aqui dessa união estável? Se não fui ao cartório, não reconheci e alterei esse regime de bens, qual é o que vai prevalecer? Obviamente, tendo menos de 70 anos, não estando aí com outras situações para outros regimes de bens. Numa questão aqui, agora, mais costumeira, de que estamos juntos aqui, não tem nenhum impedimento para que seja comunhão parcial de bens. É essa que vai prevalecer. O que diz a comunhão parcial de bens lá no efeito sucessório? Que é diferente aqui no direito de família, certo? Lá no regime sucessório diz o quê? Diz que comunicam-se os bens adquiridos durante esse relacionamento, certo? Independente do esforço comum. Ok? Tá bem. Para a dissolução. Todo casamento, todo relacionamento, toda união estável acaba um dia, certo? Seja pelo término, pela dissolução ou pela morte. Não é isso? Tá. Então se teve aqui uma separação, se teve uma dissolução de união estável, é uma coisa. Eu estou alertando agora sobre a questão de herança. Então eu estou falando agora pela dissolução por morte. Certo? Então tá. Então era João e Maria no nosso exemplo. Maria e João, então, né? João tinha R$1 trilhão de patrimônios próprios aqui, patrimônios particulares, ok? Bens particulares. Certo? E aí então, de repente, Maria não tinha nada e aí ela quis dar o golpe do baú. Ok? Nessa união estava configurada aqui nesses 3 meses, então, como a gente já falou, qual é o regime de bens para essa situação específica? A comunhão parcial de bens. Lá na questão sucessória, comunicam-se então, como a gente já falou, os bens adquiridos durante este relacionamento, né? Independente do esforço comum. E em caso de morte, ela vai o quê? Vai ser herdeira dos bens particulares. Quais são os bens particulares neste caso? Que não são os bens comuns. São todos aqueles adquiridos antes e depois do casamento. Neste caso, ela herdou 50%. Vamos fazer um percentual aí, X, Y, Z, pode dar menos, mais. Mas, a grosso modo, ela vai se comunicar como a sua companheira para todos os seus bens particulares. Ela vai concorrer com os filhos dele. Tá? Então, no caso, teve um filho, dividiu metade para ela, metade para... Opa, peraí. Será que isso não traz prejuízos? É óbvio que traz. É óbvio. Tá? Então, hoje, para tentarmos nos proteger dessa situação, recorremos a um contrato de namoro. Ah, doutor, olha, o contrato de namoro ele vai resolver, porque lá naquele contrato é especificado exatamente tudo isso e nós vamos seguir aquele contrato. Não. Eu já disse em algumas partes do nosso estudo, eu não vou lembrar o vídeo, que até mesmo para dissolução de união estável ou reconhecimento de união estável, nem a certidão de cartório é válida completamente. Eu trouxe casos, por exemplo, em que eu acosto nos autos essa certidão, só que depois vem fatos que demonstram que essa união estável ela foi iniciada antes, esse reconhecimento aqui ele não é válido, vai ser reconhecido aquele anterior. Então a mesma coisa nesse momento e nesse sentido. Vai valer o quê? Vão valer os fatos comprovados. Tem um contrato de namoro que afasta tudo isso. Mas depois, em juízo eu vou falar, tinha um contrato de namoro. Tinha um contrato de namoro? Tinha. Tá bom. Mas como era a relação? A relação era pública? Era duradoura? Era com o objetivo de constituir família? Era. Sério? Sério. Então é uma união estável. Isso é superior a esse contrato de namoro, o que o torna muito frágil. Então, hoje, essa questão da união estável, ela traz uma modificação e prejuízo, benefício. Está aqui cuidando daqueles, tudo bem, a gente já falou disso.
né, que passaram aqui a vida inteira um apoiando o outro e precisam de um apoio nesse sentido, apoio legal. Maravilha, mas para outros tantos casos, não. Tá? Então, dentro dessa temática, claro, cada um vai adotar uma linha de pensamento, uma doutrina favorável ou contra, né, a tudo isso, mas é isso hoje o que regra a união estável. Então, hoje nós temos da união estável todas as leituras que faremos, todas as leituras que pudermos fazer, os pensamentos que tivermos, etc., são todos eles igual ao casamento. É um casamento que não precisa viver em conjunto. As obrigações são as mesmas de quando a gente fez os estudos sobre o casamento, que nem vale ficarmos lendo aqui a fidelidade recíproca, o apoio recíproco, etc, etc, etc. O direito à pensão de ex-cônjuges, ex-companheiros. Sim, não tem, acabou, não tem. É tudo exatamente igual, ok? A união estável e o casamento. Hoje é inconstitucional se falar dessa diferenciação, certo? Bem, já vimos aqui o 723, seu parágrafo 1º, parágrafo 2º, 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão os deveres de lealdade, respeito, assistência de guarda, sustento e educação dos filhos. Acabou. Acabamos de falar nisso, não é isso? 1725. Na união estável, salvo o contrato inscrito entre os companheiros, aplica-se as regras patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. O que é isso aqui que a gente tem? Salvo o contrato escrito entre os companheiros. Tá aí, doutor, olha, tá aí o contrato de namoro, de jeito nenhum. Nós estamos falando aqui de um pacto nupcial ou um pacto antinupcial. Assim como no casamento. Quando vão se habilitar para o casamento, certo? Os nubentes. Se eles quiserem algo de diferente da comunhão parcial de bens, certo? Considerando, obviamente, os regimes obrigatórios, desconsidera isso, tá? Se eu tenho aqui a opção de escolher, então, se eu não falar nada, eu não preciso fazer o pacto nupcial ou o pacto antinupcial, não preciso fazer, certo? E vai regrar a comunhão parcial de bens, caso direto, na habilitação, e aí eu vou para o casamento. Não, eu quero algo de diferente, então eu preciso fazer em outro cartório, certo? O pacto, e neste pacto eu vou fazer constar. Eu quero aqui o regime universal, eu quero aqui o regime da separação, eu quero um outro regime, tá bem? Final dos aquestos. Eu vou escolher aqui, tá? Eu vou escolher. A mesma coisa na união estável, a mesma situação. Inclusive eu vou lá em cartório reconhecer, eu falo, olha, eu quero que regre aqui um outro, tem um contrato aqui que é o pacto nupcial, que eu quero que regre este regime de bens diferente da comunhão parcial. Tá? Já tratamos disso também. 1726. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido de companheiros e juízo no assento do registro civil. O que é isso? Nós já falamos, inclusive, lá na história de casamento. É a maneira hoje mais prática, tá? Para se... enfim, para pular aí os passos administrativos e a burocracia para se obter um casamento. Porque como que é no casamento? O casamento faz primeiro o pedido de habilitação, faz habilitação no casamento, depois vai se marcar esse casamento, se tiver um pacto, se não tiver, tem datas específicas, até para garantir a coerção, nulidade, etc. Tá bem. Na união estável, o que acontece? Basta eu chegar no cartório e falar, eu tenho união estável, eu quero converter a união estável em casamento. Já tenho união estável. Ah, então tá tudo resguardado, porque vai registrar aqui, nesses assentos aqui, essa união estável anterior e agora eu estou casando, não é isso? Não, não é. Quando eu faço a conversão da união estável em casamento, o cartório vai me entregar a minha certidão de casamento a partir deste dia, neste regime de bens. Daqui para antes, não. Então eu tenho primeiro que fazer um reconhecimento. Então vamos supor, o cliente quer resguardar essa situação toda. Eu quero primeiro o reconhecimento de união estável daqui até aqui, e daqui para frente, como casamento. Se eu quiser mudar o regime, daqui nessa união estável era este, no casamento é aquele. Pode fazer? Pode, vou fazer um pacto também. Tá? Mas, a grosso modo, é a maneira mais prática. Hoje, daqueles que já estão em união estável, é só pedir essa conversão, tá? Diretamente no cartório. Último artigo. 1727, as relações não eventuais entre homem e mulher, ou seja, entre duas pessoas impedidos de casar, constituem concubinato. Então, isso eu falei lá na primeira explicação, né?
Então, se estou impedido de casar, seja casado fosse aqui, como se casado, eu estou casado e aí tem uma união estável em paralelo. Não, você tem uma amante, você tem um concubinato aqui, tá bem? E que vai ser válido como união estável só para ela se ela não souber deste casamento. Então, conforme eu já tinha dito que deixaria a cereja do bolo por último, é exatamente por causa deste último artigo. Há um caso, né, muito interessante e recente que está no livro, esse livro, Família e Sucessões, Polêmicas, Tendências e Inovações, que é uma publicação do IBDFAM. Quem tiver interesse, entra lá no site do Instituto, pode fazer lá a solicitação, que é uma obra incrível. Está no primeiro capítulo desse livro, um caso sobre a comunicabilidade desses bens, dessas questões patrimoniais, o enlace dessas relações conjugais. E é um caso muito interessante, onde havia um casamento, tá bem? E aí um relacionamento extraconjugal que foi reconhecido por essa esposa e deixou, e tá tudo bem, e tá bom. E por algum motivo isso aconteceu. E aí, em um determinado momento, essa esposa e esse marido se separaram. Ok? E aí então ele continuou aqui convivendo com aquela que era concubina ou, a grosso modo, então companheira, porque havia aqui o reconhecimento, sabia-se dessa situação e dessa conjugalidade, né? A comunicação disso tudo. E aí, havendo essa anuência, então considerou, o Supremo considerou essa relação anteriormente aqui como união estável, tá? E aqui um casamento em paralelo. E aí quando houve essa separação de fato, teve essa consolidação de união estável aqui, tá? Aqui então concubinato, etc. Mas aqui virou imediatamente uma união estável, tá? Então aqui, tá bom, tá sabendo e tal, mas a grosso modo não pode casar aquele que já é casado, tá? Tem todo esse pensamento, tá certo? Tem aqui uma proteção patrimonial, ok. Só que a partir do momento que teve a separação de fato, teve aqui agora uma união estável. E essa que era casada, depois ele voltou aqui a ter alguma coisa com ela, virou a concubina. Então a casada, a esposa, ela vira de repente a concubina. A casada era casada, aqui a concubina vira o quê? Vira a companheira, imediatamente virou, agora tem a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, e essa aqui virou a concubina. Vale muito essa leitura, porque é um preceito muito interessante sobre o que houve na revogação desse artigo, sobre as possibilidades novas, que é tudo muito novo para a gente, né? Essa questão da união estável. Então, vale muito a leitura desse primeiro artigo desse livro, que vai trazer uma luz, uma orientação muito, muito, muito importante, muito bem fundamentada para o nosso dia a dia. É óbvio que eu não estou aqui falando mal do instituto do casamento, da união estável, do companheiro e da companheira, óbvio que não, dos enlaços patrimoniais, das proteções patrimoniais, mas eu estou dizendo que há aqui uma lacuna, que hoje o ordenamento jurídico brasileiro ele não consegue absorver essa lacuna, ele não consegue atender essa lacuna, ele não consegue apoiar, resolver os problemas que essa lacuna tem hoje. Né? Então, isso deveria ou deve ter em algum momento alguma outra fundamentação para se resolver esse problema em pauta que foi causado com a revogação do 1790. Tá? Bem, então sendo assim, hoje a união estável é como o casamento, não há nenhuma diferença, não há nenhuma distinção, não pode ser feita distinção. A união estável entre homem e homem, mulher e mulher, entre homem e entre mulher, então não pode ser mais lido homem e mulher entre duas pessoas, como a gente já falou e já conversou. Há uma questão agora muito nova, muito polêmica, e ainda sem uma orientação definida, porque cada hora o STJ se posiciona de uma forma diferente, tem pensamentos diferentes, né? Que é o reconhecimento, como teve nesse capítulo que eu comentei, a grosso modo, esse reconhecimento em paralelo de outras situações, né? Ou ainda daquele chamado de poliamor. É possível reconhecimento entre 3 pessoas. Isso é o mais atualizado em cima da questão união estável. Essas 3 pessoas, então, elas convivem juntas
Então este namora com esta, que namora com esta, e essa namora com esta. Os três se namoram e aí passam a se ter como companheiros. Então qual é o regramento para isso? Isso ainda está ali naquele caminho de ter uma situação mais definitiva, o que ainda não tem, né? São situações novas. O direito das famílias, chamado a nova nomenclatura como direito das famílias, exatamente por causa disso, né? Está se abrindo muito o conceito do que é núcleo familiar, né? Não é só uma questão da homoafetividade ou então sobre a questão da multiparentalidade. Não, acho que isso está muito além. Muito além. O que é bastante interessante, porque vai se absorver todos os núcleos familiares e trazer a esses núcleos diferentes, seja inclusive daquele indivíduo que vive unicamente e exclusivamente sozinho, né? Ou entre 2, 3 pessoas. Não há aqui uma questão moral, não há aqui uma questão ética de julgamento do tipo de relacionamento. Mas muito pelo contrário, o direito das famílias brasileiro, ele vem tentando abraçar e cooperar para a proteção dos direitos de todos os indivíduos, independente de orientação sexual, independente de qualquer situação. Então este é o pensamento. A união estável vem a regrar agora também tudo isso. CNJ com a situação do reconhecimento homoafetivo, tudo isso em conjunto vem agora apoiando, facilitando e trazendo muitas inovações e proteções aos núcleos familiares diferentes. Meus queridos e queridas, fica por aqui o título importantíssimo da união estável. É óbvio que nós somos extremamente superficiais, que é o contexto e o propósito desse primeiro momento, né, desses estudos, e agora nós entraremos nos 2 últimos capítulos. No nosso próximo vídeo falaremos sobre tutela e sobre curatela. E finalizaremos o estudo do direito das famílias, partindo então para o preciosíssimo direito sucessório. Tá bem? Agradeço a presença de todos, compartilhem o nosso projeto, deixem aí um like no nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal, ativem suas notificações para saberem dos vídeos nossos quando forem postados, e até o próximo vídeo.